Hoje temos a honra de receber em nosso programa a convidada especial, a professora Carla Valéria Feitosa, mulher de fé e sabedoria, formada em música, letras e história, com mestrado em comunicação e linguagens. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com o ensino, a arte e a edificação espiritual. E hoje ela nos presenteia com uma reflexão profunda e inspiradora sobre o tema Mulher, essência de adoradora. Prepare seu coração para este momento de aprendizado e renovação espiritual. Que as palavras encontrem solo fértil em sua alma e floresçam em fé, entrega e adoração. Querida professora Carla Valéria, deixe Deus te usar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se manifestem em todos os momentos na sua vida. Eu sou Carla Valéria Feitosa, sou membro da congregação Vila Lindóia, na cidade de Curitiba, e sou professora universitária do curso de Letras na PUC Paraná e também nas faculdades da Batista e também na Faculdade das Assembleias de Deus, a Faculdade Cristã. É um privilégio estar aqui neste momento compartilhando com você, querida ouvinte, o que Deus tem colocado no meu coração. Nesta oportunidade, eu quero falar sobre mulher, essência de adoradora. E eu vou focar essa palavra na vida de Esther. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Quero iniciar esta palavra fazendo uma pergunta. Por que o ser humano foi criado? E talvez a sua resposta seja para pregar o Evangelho, ou para viver de acordo com a vontade de Deus, ou então para testemunhar. A Bíblia apresenta resposta para essa questão em alguns versículos, mas neste momento eu quero focar apenas 2. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O segundo versículo que eu quero compartilhar está em Colossenses 1:16, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, queridas, nestes 2 versículos, eu aprendo que o ser humano foi criado para glorificar a Deus, porque nós fomos criados para o próprio Deus. Romanos 11:36, que nós lemos, diz: para ele são todas as coisas. Colossenses 1:16 diz: tudo foi criado para ele. Fomos criados para glorificar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus. E agora que já tivemos a resposta para essa primeira pergunta, eu lanço uma segunda pergunta. Por que devemos pregar o Evangelho? Talvez você me diga, porque é uma ordem, está escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ok, mas para que devemos pregar o Evangelho? E a resposta é: para que mais pessoas saibam que já nasceram com um propósito de vida definido, que nós acabamos de ver. Nós nascemos para a glória do Senhor, mas ainda há bilhões de pessoas no universo que não sabem que já nasceram com um propósito definido.
E muitas dessas pessoas colocam outros propósitos na vida. Uns nascem e quando se tornam adolescente, porque eu quero ser rica. Outro talvez, porque eu quero ser famoso. Porque eu quero ser médico, eu amo a medicina. Porque eu quero ajudar as pessoas em suas demandas jurídicas, eu quero ser advogado. Ok? Não há nenhum problema nisso. Apenas é preciso que a principal, que nós nascemos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Claro, nós temos os nossos projetos de vida, nós temos os nossos sonhos, vamos dizer assim, mas tudo isso é secundário, porque o propósito da nossa vida já está estabelecido, que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus. E todas as pessoas precisam cumprir a finalidade para a qual foram criadas. E agora eu lanço uma terceira pergunta. E o que é adorar? Existe um dicionário online, dicionário Aulete, que diz o seguinte, que faz a seguinte definição: adorar é prestar culto à divindade, é amar profundamente, é venerar, é honrar. E quando eu leio essa definição que fala que é venerar, que é honrar, eu me lembro de um dos mandamentos que também está lá na Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe. E aí eu começo a imaginar, ok, mas existe um momento estabelecido para a gente honrar pai e mãe? A Bíblia nos informa que é para honrar pai e mãe quando eles fizerem o que nos agrada? Ou é para a gente honrar pai e mãe apenas quando a gente está na infância, na adolescente, na juventude, e quando a gente se casa e a gente forma a nossa própria família e a gente sai de casa, não precisa mais honrar pai e mãe? Ou seja, existe um tempo delimitado para honrarmos pai e mãe? Não. Isso me leva a pensar que nós devemos honrar pai e mãe durante toda a nossa vida. Isso também me faz chegar à conclusão de que devemos honrar pai e mãe em qualquer circunstância. Não é somente quando eles fazem o que nos agrada. Então, se adorar é honrar, adorar então também não é em determinado momento, como muitos cristãos imaginam ali nos seus cultos. Agora é o momento de adoração. Vamos louvar ao Senhor com alguns louvores. Então, isso não é adorar. Ou seja, adorar não é somente isso. Adorar, então, não é somente nos momentos bons da nossa vida, quando alguém da nossa família adoece ou quando a gente está em algum aperto financeiro, então não é tempo de adorar? A gente está vendo que não é isso, que a gente precisa adorar em todos os momentos da nossa vida, porque honrar, a gente também precisa fazer isso em todos os momentos da nossa vida. E aí eu me recordo de um outro versículo bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10 e versículo 31. E ele diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façamos qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Esse versículo nos ensina muito, porque ele começa falando do que a gente come, do que a gente bebe, mas ele não para por aí. Depois vem uma informação muito importante. Quer façamos qualquer outra coisa. E o que qualquer outra coisa engloba? Engloba todas as coisas da nossa vida. Engloba o tratamento que nós damos aos nossos familiares, aos nossos amigos. Engloba a responsabilidade ou a falta de responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho. Engloba os nossos momentos de diversão, cinema, teatro,
uma leitura que a gente faça apenas para que a gente se divirta. E o versículo termina falando que a gente precisa fazer todas as coisas para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado. Tudo que a gente faz precisa exaltar a Deus, precisa adorar a Deus. Ou seja, a nossa vida completa precisa ser de adoração a Deus. E quando Deus criou Adão, ele não prescreveu nenhuma cerimônia específica ou um meio pelo qual o homem, que era perfeito, pudesse aproximar-se de Deus em adoração. Adão podia servir, Adão podia adorar ao seu Criador, fazendo fielmente a vontade do Pai Celeste. Adão fazia isso antes ali do pecado. Mas não só Adão e Eva, toda a natureza criada por Deus estava em perfeita harmonia, em perfeita intimidade com Deus, em perfeita adoração ao seu Criador. Tanto isso era real que o próprio Deus visitava todos os dias ao pôr do sol. E é isso que Gênesis 3:8 nos diz. A Bíblia não relata que Deus tenha dado nenhum tipo de orientação a Adão e Eva para esse momento, para esse encontro. Por quê? Porque toda a natureza, inclusive Adão e Eva, realizavam o propósito para o qual foram criados: adorar a Deus. E aí, eu gosto muito de um conceito de adorar que foi dado pelo arcebispo de Cantuária, cidade que fica lá na Inglaterra, William Temple. E ele fala o seguinte: adorar é despertar a consciência com a santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação com a beleza de Deus, é abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Querido ouvinte, todas as nossas ações começam na nossa mente. Portanto, se nós inundarmos a nossa consciência, a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso coração e a nossa vontade com a santidade, com a verdade, com a beleza, com o amor e com o propósito de Deus, nós viveremos em adoração todos os minutos da nossa vida. E a Bíblia relata algumas mulheres que viveram assim, em adoração, porque dedicaram a sua vida a fazer a vontade de Deus. E uma dessas mulheres é Esther, sobre a qual a gente vai meditar agora. Quem era Esther? Esther também era conhecida como Hadassa. Era uma jovem judia, órfã, que foi criada pelo seu primo Mordecai. Mordecai era um dos judeus que tinham sido exilados pelo rei da Babilônia. Ele morava em Suzã, a capital do Império Persa, e deu uma excelente educação à sua prima, que seguiu os seus ensinamentos. E aí eu já aprendo uma primeira lição na vida de Esther. Quando alguém estiver disposto a lhe ensinar algo, aproveite. Pode ser que Deus esteja te preparando para algo grandioso. Esther não tinha ideia do que Deus iria fazer em sua vida, mas ela recebeu, ela aprendeu a educação que o seu primo a deu. A história de como Esther, uma órfã judia, criada pelo primo, se torna rainha, começa com uma grande festa e a destituição da rainha Vasti. Durante a festa, que durou muitos dias,
O rei pediu à sua esposa Vasti que aparecesse diante de todos com a sua coroa e mostrasse a sua beleza, mas ela se recusou. E isso deixou o rei furioso e humilhado diante de todos os convidados. O rei Assuero temia que a desobediência da rainha influenciasse outras mulheres a que desrespeitassem também os seus maridos em todo o império. Quando a rainha Vasti foi destituída, o rei Assuero decidiu procurar uma nova rainha. Então foi feita uma convocação para todas as moças virgens mais bonitas de cada província. Elas participariam de uma espécie de concurso de beleza, passando por um processo de preparação no palácio. Antes de se apresentarem ao rei, durante um ano, as moças receberiam tratamentos especiais de beleza. Todo sonho nosso, né? Quem não gostaria de ganhar um tratamento de beleza por um ano gratuito? Olha só que maravilha! E aquela que mais lhe agradasse se tornaria rainha no lugar de Vasti. Esther, moça judia, extremamente bela, foi selecionada para receber esse tratamento especial no palácio. Como Deus é soberano e Esther era bela e carismática, ela foi escolhida. Porém, Mordecai, primo de Esther, aconselhou-a a não revelar sua origem judaica. E assim, nós ressaltamos a primeira característica do verdadeiro adorador, a obediência. Amã, um alto oficial do rei, foi engrandecido por Assuero. Amã era ambicioso, arrogante e exigia que todos se ajoelhassem e se prostrassem diante dele. Mas Mordecai se recusou, irritando profundamente a Amã. Furioso, Amã buscou informações sobre Mordecai e descobriu que ele era judeu. Por pura vingança, Amã tramou um plano para exterminar não somente Mordecai, mas a todos os judeus no Império Persa e conseguiu que o rei assinasse, sem saber, um decreto para isso. Ao saber do plano de Amã, Mordecai pediu ajuda à rainha Esther. Esther pede a Mordecai que convoque o povo em jejum e em oração, para que ela se apresentasse diante do rei sem ser convocada. E aqui nós temos a segunda característica de uma mulher que seja verdadeiramente adoradora: confiança em Deus. Esther sabia que precisaria da intervenção divina para se apresentar diante do rei e interceder pelo povo judeu, do que ela também fazia parte e o rei não sabia. Esther não confiou em sua beleza e nem em seu status de rainha. Ela sabia que ela dependia de uma intervenção divina. E foi por isso que ela confiou em Deus e ela pediu ao seu primo que convocasse todo o povo judeu em oração e jejum. E também as suas serviçais também seriam convocadas para oração e jejum, para que ela então pudesse se apresentar diante do rei sem ser convocada. Mas Esther também precisava de coragem. E coragem é outra característica do verdadeiro adorador. Pois Esther iria se apresentar diante do rei sem ser chamada. E se o rei não erguesse o cetro em sua direção, dando assim o sinal de que ela poderia adentrar o recinto, Esther seria morta. Portanto, a rainha estava arriscando a sua própria vida em prol do seu povo. E é por isso que eu escolhi, esse tema da vida de Esther, para que a gente pudesse meditar nesse momento.
E existe um versículo muito lindo ali no livro de Esther, Esther 4,16, que diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther nos ensina que a gente não deve confiar somente na oração das outras pessoas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E esse versículo nos ensina isso. Ela pediu auxílio ao seu primo, mas ela e as suas servas também jejuariam e também orariam por 3 dias. Mas ainda há uma outra característica do verdadeiro adorador na vida de Esther, que é a responsabilidade. Esther tomou para si a responsabilidade de, pelo menos, tentar livrar o seu povo da morte, intercedendo junto ao rei. Mas a rainha não chegou diante do rei e logo foi fazendo o seu pedido. Até porque havia um documento legítimo, selado com o anel do rei. Mas ela usou de estratégia para conseguir o que desejava. E a estratégia é outra característica do verdadeiro adorador. Esther convidou o rei e Amã para banquetes. E somente no segundo banquete que ela revelou sua identidade judaica e expôs o plano maligno de Amã ao rei. O rei Assuero, furioso com Amã, ordenou que ele fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O decreto maligno de Amã não pôde ser revertido, pois havia o selo real. Mas o rei emitiu outro decreto, permitindo que os judeus se defendessem de todos que tentassem lhes fazer mal. Os judeus se organizaram e conseguiram derrotar seus inimigos. A história termina com a celebração da festa de Purim, que comemora a salvação dos judeus e a mudança do seu destino, no propósito gracioso de Deus. Esther e Mordecai são lembrados por sua coragem e por sua fé, que contribuíram para a preservação e para a bênção de seu povo. Querido ouvinte, nós vimos que Esther adorava a Deus com obediência. Nós vivemos em tempos difíceis em relação à obediência, não é mesmo? Parece que as crianças hoje em dia já nascem dispostas a enfrentar, a quebrar regras. Eu lembro, no meu tempo de infância, que bastava meu pai me olhar. Eu já sabia o que eu precisava fazer ou então parar de fazer. Talvez às vezes nos façamos de desentendidas para Deus. Fingimos que não estamos entendendo a sua vontade, a sua ordem, com receio de que ele nos mande fazer algo que nos desagrade, que não seja o nosso plano. Você lembra de Jonas, querido ouvinte? Deus o mandou ir para a cidade de Nínive para profetizar contra a cidade. Mas Jonas tentou fugir para Tarsis, indo numa direção completamente oposta. Jonas não queria ir para Nínive por causa da reputação da cidade e de seu povo, que eram conhecidos por sua maldade. Ele temia que se pregasse a eles, eles se arrependessem e Deus os perdoasse, o que não era o que Jonas desejava. A desobediência de Jonas o levou a uma grande tempestade no mar. E ele foi engolido por um grande peixe, onde passou 3 dias e 3 noites. Após essa experiência, Jonas finalmente se arrependeu e obedeceu à ordem de Deus.
indo para Nínive e pregando ao povo, que se arrependeu de sua maldade. Vejam o que a Bíblia nos ensina sobre obediência. Lá em 1 Samuel 15, 22 está escrito o seguinte: porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, o dar ouvidos, melhor do que a gordura de carneiros. Querida ouvinte, não adianta fazer sacrifícios, não adianta oferendas, se o nosso coração não está inclinado a atender aquilo que Deus deseja de nós. Nós vimos também que Esther adorava a Deus confiando nele. Nós vivemos em um tempo em que o ser humano é super valorizado. Há alguns dito louvores que cantamos que exaltam mais a criatura do que o Criador. Nós corremos o risco de achar que somos autossuficientes, que damos conta sozinhos dos nossos afazeres, do nosso trabalho, afinal de contas, nós estudamos para isso. Pobre de nós! A partir de 3 minutos sem oxigênio, apenas 3 minutos, nossos neurônios começam a sofrer danos extensos e o prejuízo cerebral duradouro torna-se totalmente provável. Com 10 minutos sem oxigênio, nós morremos. Sendo tão frágeis assim, não conseguindo dar ordem ao nosso cérebro para manter-se vivo por míseros 11 minutos sem ar, como nós podemos ousar que achamos autossuficientes? Nossos estudos, nossos diplomas, nosso emprego não são suficientes para manter vida em nós? A verdade é, querido ouvinte, não somos nada sem Deus. Ele é todo-poderoso e nossa confiança precisa estar firmada nele. Terceiro ensinamento que nós aprendemos com Esther: coragem. Nós precisamos ser corajosas diante dos desafios. Lembram de Davi enfrentando Golias? Davi foi corajoso porque confiou que Deus o protegeria e lhe daria a vitória sobre o gigante filisteu, enquanto os soldados israelitas estavam cheios de medo. Desafios são oportunidades de crescimento, de aumentarmos a nossa fé em Deus e de provar que, quando Deus está do nosso lado, não há impossíveis. Portanto, precisamos aproveitar muitos desafios que se levantam à nossa frente e enfrentar esses desafios com coragem, porque aprendemos muita coisa quando nós efetivamente colocamos toda a nossa dependência no Senhor. Uma outra característica que nós vemos em Esther é a responsabilidade. Quantas vezes nós nos escondemos, nós deixamos outros tomarem a dianteira de algumas situações para não nos indispormos com alguém ou não tomarmos partido. Não queremos nos envolver. Mas o verdadeiro adorador precisa ter responsabilidade com aquilo que ele representa. Como eu falei com vocês, eu sou professora em 3 faculdades e eu defendo a qualidade de ensino das 3. Eu defendo o corpo docente, eu defendo a estrutura física, eu defendo o compromisso com o ensino de qualidade. Eu sou essas 3 faculdades, porque eu faço parte do corpo docente. Se eu falo mal dessas instituições, eu estou falando mal de mim. Eu estou falando que eu não faço o suficiente para que essas 3 instituições sejam boas, sejam de excelência.
Então, é preciso ter compromisso, é preciso ter responsabilidade com aquilo que nós representamos e com aquilo que nós somos. Esther estava disposta a morrer, se preciso fosse, para livrar o povo judeu, da morte. O verdadeiro adorador tem responsabilidade com o ministério que Deus lhe confiou e com aquilo que ele representa. Precisamos ter responsabilidade com Cristo e com o testemunho que damos da nova vida que temos nele. Mas como nós vimos, a estratégia também é característica daquele que vive em adoração. O cristão precisa ser estrategista, porque Deus é um perfeito estrategista. Ele é organizado. Ele criou e conduz o mundo, os acontecimentos com sabedoria. Deus só criou o ser humano depois que todo mundo estava criado. Depois que havia separação entre dia e noite. Depois que havia separação entre o mar e a terra seca. Depois que havia alimentos, havia animais, havia frutas. Deus deu instrução para que Noé criasse a arca antes do dilúvio. Antes de Jesus vir à terra, ele foi anunciado desde os tempos de Isaías. E quando estava próximo a iniciar o seu ministério, João Batista anunciou a vinda de Jesus, o seu ministério. O verdadeiro adorador precisa ser organizado, precisa ter estratégia para que seus planos deem certo, assim como foi com Esther. Deus cuidou de Esther, guiou seus passos e usou a sua vida como instrumento dele para salvar o povo judeu do extermínio. E criada por Mordecai, Deus a elevou à posição de rainha da Pérsia, demonstrando o poder dele em transformar vidas. Deus conduziu cada detalhe, desde a escolha de Esther pelo rei até a coragem que ela teve ao se apresentar diante do rei para interceder pelo seu povo. A história de Esther mostra que Deus prepara e posiciona mulheres em lugares estratégicos para cumprir os seus propósitos. Assim como fez com Esther, Deus transforma nossas vidas para que sejamos luzes, para que sejamos instrumentos de salvação para outros. Querida ouvinte, qual é a sua situação hoje? Se sente impotente diante dos desafios? Sente que não tem forças, nem estratégias para enfrentar os problemas? Parece que Deus não te ouve e não se importa com as suas preocupações? Decida hoje viver uma vida de uma verdadeira adoradora. Seja obediente, confie em Deus, tenha coragem, tenha estratégia, seja responsável por aquilo que colocou sob os seus cuidados. Que Deus a abençoe. Amém. Que mensagem abençoada! Agradecemos imensamente a professora Carla Valéria Feitosa por compartilhar conosco sua sabedoria, sensibilidade e visão espiritual sobre o papel da mulher como adoradora. Que Deus continue a usar a sua vida para tocar e transformar outras vidas. E a você, querida ouvinte, nosso carinho e gratidão por estar conosco. Que essa palavra permaneça viva em seu coração e te inspire a viver cada dia
como uma verdadeira adoradora, refletindo a luz de Cristo em tudo o que faz. Fique conosco, pois ainda temos muito mais bênçãos preparada para este programa. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sua casa.